Opa, beleza? Tô aqui de volta. Eu vou falar um pouquinho sobre o hábito que mudou a minha vida em relação a Deus. Foi o hábito que realmente transformou muita coisa pra mim. E talvez isso transforme muita coisa pra você. Talvez não, eu tenho até certeza que vai transformar algo pra você. Esse vídeo aqui ele é sem roteiro, então eu vou falar um pouquinho mais solto. Talvez vocês prefiram assim, eu queria até saber a opinião de vocês. Mas a questão é, cara, eu quando comecei a caminhada com Deus, o que eu mais queria é escutar a voz de Deus. O que eu mais queria era saber que Deus estava me ouvindo. Por mais que eu soubesse que Ele estava me ouvindo, eu não sentia que Ele estava me ouvindo. E aí eu comecei a querer escutar a voz de Deus, escutar o Espírito Santo, porque eu comecei a me encantar por isso e cresceu o desejo no meu coração. Você precisa ouvir, você precisa ouvir, você precisa ouvir. E eu não sabia como ouvir. E aí com o tempo eu fui pesquisando, fui aprendendo no YouTube mesmo e aprendi sobre um negócio chamado devocional. Principalmente com um cara chamado Luca Martini. Esse cara, ele me ensinou a fazer um devocional com um vídeo dele. Realmente, depois que eu comecei a fazer aquilo, a minha vida mudou. Porque eu entendi que Cristo, ele não quer uma pessoa que só obedece por obedecer, mas ele quer um relacionamento de intimidade. E quanto mais íntimo de Deus você tá, mais acostumado com a voz dele você fica. E eu, no começo, como eu era desacostumado, eu só orava, mas não era uma oração que nem eu oro hoje. Era um negócio robótico, era um negócio muito fechado. E às vezes parecia que Deus estava muito distante de mim, não parecia que ele estava perto de mim. E aí eu comecei a fazer os meus devocionais, eu comecei a separar um tempo da minha vida, dos meus dias e falar, pô, esse aqui é o meu momento para Deus, esse aqui é o meu momento que vai ficar só eu e o meu pai, só eu e ele. E eu fiz isso. Eu comecei a entrar no quarto, tranquei a porta do meu quarto e comecei a orar. E a maneira que eu comecei a orar foi meio que natural. Com o tempo eu fui aprendendo, mas foi esse negócio mais simples. Da mesma forma que eu tô falando com a câmera agora, eu falo com Deus. É uma conversa normal, uma conversa natural. É a mesma coisa que você falar com o seu melhor amigo, é a mesma coisa que você falar com seu pai. É uma conversa. Eu comecei a conversar com Deus, e fui conversando com Deus, conversando com Deus. E à medida do tempo que se passava, porque não foi de um dia para o outro, mas essa questão de separar um momento da minha vida para Deus, isso com o tempo eu fui me acostumando a entender o tom de voz de Deus. Fui me acostumando, foi o tempo que eu comecei a ler muito a Bíblia, foi o tempo que eu terminei os 4 evangelhos nesse período, que eu queria muito, muito, muito conhecer Jesus, muito, tinha mudado a minha vida e eu precisava conhecer. E aí foi nisso que eu encontrei escutar, foi isso que eu encontrei intimidade. A minha intimidade com Deus começou nos meus devocionais. E às vezes você esteja perdido também, querendo um norte. Como que eu faço para escutar a voz de Deus? O que eu preciso para escutar a voz de Deus? Então, a reflexão que eu vou te trazer é: Deus, ele é seu amigo, ele é seu pai. E para você escutar a voz dele, você tem que falar com ele. Ele não vai começar a falar com você do nada. Só que a questão entra no como você fala com ele. Talvez você já ore e não sinta a diferença. Mas a questão que você tem que orar é real, abre o coração. É só isso. Entra no quarto, fecha a porta e o que tiver aqui dentro você fala. Você conversa com seu pai, é seu pai. O pensamento que você tem que ter antes de qualquer oração, o pensamento que você tem que ter antes de qualquer momento que você for falar com Deus é o meu pai. Você está falando com seu pai. Da mesma forma que você conversaria com seu pai, tem um certo respeito, mas você tem uma certa intimidade, é isso que ele espera de você. E conforme você for falando, com o tempo você vai se acostumando com o tom de voz de Deus, principalmente com a Bíblia. O devocional que me salvou dentro dos meus devocionais foi isso aqui, foi a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, é um negócio que realmente é importante. E eu me viciei nisso daqui. E foi aqui que eu conheci a voz de Deus, o tom de voz de Deus, o tom de voz do Espírito Santo. E aí, no resto do meu dia, fazendo as minhas coisas, eu ia fazer alguma coisa e o Espírito Santo, ó, tal, tal, tal. Aí eu comecei a entender, eu falei, opa, isso é Deus. E aí o tempo foi passando e eu escutando. Mas eu comecei a caminhar para próximo de Deus, e quanto mais próximo eu tava, mais a voz dele eu ouvia. E Deus começou a falar comigo grandemente, me usar grandemente. E hoje eu sou um pregador do Evangelho, graças a Deus. Não sou um pregador reconhecido em nenhum lugar, mas eu tenho a missão de passar o Evangelho para frente, de falar de Deus. E é o que eu tô fazendo aqui, eu tô usando a minha rede social para falar de Deus para quem quiser ouvir. E é isso, cara. Não existe coisa melhor do que você passar o seu momento de intimidade com seu pai. Isso mudou a minha vida, isso vai mudar a sua vida, eu prometo. E se você quiser tentar, pesquisa no YouTube. Tem várias maneiras de você fazer um devocional. Tem devocionais de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Mas você tem que separar um tempo para Deus, cara. Imagina a pessoa que tá do seu lado o tempo todo. Deus tá do seu lado 24 horas por dia, o tempo todo. Quando você tá acordado, quando você tá dormindo, quando você vai para trabalho, quando você vai pra... Ele tá do seu lado.
E aí, ele do seu lado o dia inteiro e você não separa um momento para falar com ele? Qual é o sentido disso? Que intimidade que você está querendo plantar com Deus? Você quer escutar a voz dele, mas você não faz questão de estar com ele? Deus só vai falar com você quando você fizer questão de ficar do lado dele. E isso é verdade, cara. Não tem a fórmula mágica para escutar Deus. Só tenta buscar cada vez mais. Isso aqui é seu melhor amigo. A Bíblia, a palavra. Se você não sabe por onde começar, começa com João, Lucas, Mateus, Marcos. E depois você vai lendo. Existem muitos... Cara, hoje tem uma facilidade muito grande de você encontrar Deus na internet. E como procurar, então não tem desculpa. Se você quer, você consegue, cara. É isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Falou, até um próximo vídeo.